Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Voltando por aqui hoje para vídeo de prévia do jogo do Real Madrid deste sábado, o último duelo do Real Madrid antes das quartas de final da Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira tem Arsenal e Real Madrid lá na Inglaterra, mas antes disso, o time do técnico Carlo Ancelotti está focado em não se desprender aí da briga pelo título do Campeonato Espanhol e enfrenta o Valência nesse sábado no estádio Santiago Bernabéu. Vou trazer os destaques para vocês dessa partida, quem deve jogar, quem pode ficar fora e, claro, alguns detalhes da entrevista coletiva e do treinamento desta sexta-feira. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like no vídeo e os comentários por aqui. Primeiro, sempre aquelas dicas marotas para os palpiteiros e palpiteiras de plantão que querem ir lá na minha parceira KTO, sempre com muita responsabilidade só para maiores de 18 anos, trazer alguns detalhezinhos de estatísticas desse duelo entre Real Madrid e Valência. Primeiro, o Real Madrid é segundo colocado do Campeonato Espanhol, tem 3 pontos a menos que o Barcelona, e para não se desprender da briga pelo título do Campeonato Espanhol, precisa somar de 3 em 3. Tem que ganhar e tem que ganhar. O Valência, 15º colocado do Campeonato Espanhol, está a 4 pontos da zona de rebaixamento. É um time que está vivendo uma temporada, mais uma vez, muito complicada, mas que pelo menos neste momento enfrenta o Real Madrid fora da zona de rebaixamento e tenta aí conseguir a primeira vitória fora de casa neste Campeonato Espanhol. Valência que ainda não venceu nenhum jogo fora de casa na competição. O Real Madrid, que tem se feito muito forte dentro do Bernabéu, perdeu apenas 5 dos 42 pontos disputados em La Liga em casa, uma derrota e um empate, o resto são tudo vitórias para o Real Madrid, que não sabe o que é perder para o Valência há 16 jogos consecutivos no Bernabéu, não perde para o Valência no estádio Santiago Bernabéu em La Liga desde a temporada 2007-2008 e vem de uma sequência aí de 6 vitórias consecutivas no Bernabéu, tá? Em La Liga, no Bernabéu. Essas estatísticas, um Real Madrid que nessa temporada tem se feito forte em casa, porque, e aí já trazendo um pouquinho dos destaques da entrevista coletiva do Ancelotti, é verdade que o time não tem sido tão equilibrado como na temporada passada, mas o Ancelotti falou na entrevista coletiva, a gente tá meio que abdicando um pouco de ter todo esse equilíbrio em mãos e de ser um time mais defensivo para sermos um time mais ofensivo. Ele usou como exemplo a partida contra a Real Sociedade, na qual ele disse, pelo que a gente entregou, a gente não deveria ter sofrido 4 gols, que na verdade foram muito mais falhas individuais do que coletivas, e pelo que a gente entregou, a gente deveria ter marcado mais de 4 gols. É um Real Madrid que olha muito mais para frente que para trás, e pelo que o Ancelotti deixou claro na coletiva hoje, é uma decisão dele, né? Porque ele quer botar o quarteto em campo, então ele sabe que o equilíbrio desse time já não é tanto o sistema do meio de campo, digamos assim, o sistema ofensivo, mas o equilíbrio acaba sendo o sistema ofensivo. Porque é verdade que o Real Madrid sofre muito mais gols que na temporada passada, mas também marca muito mais gols do que na temporada passada, né? Na temporada passada, os artilheiros do time foram o Vinícius e o Bellingham, 24 e 23 gols, e nessa temporada tem um cara de 30 a mais, né? E tem os outros tentando chegar na casa dos 20. Então, ofensivamente, esse Real Madrid oferece mais e o equilíbrio acaba sendo, sim, vamos sofrer gols, mas vamos acabar marcando também. Então, o que se espera de um Real Madrid em casa? Muitos gols. Tem sido uma média mais elevada de gols em casa do que fora para esse Real Madrid na temporada, mas é um time que costuma sofrer gols no Bernabéu também, tá? É difícil o Real Madrid terminar um jogo sem sofrer gols. Marca muitos, mas também acaba pelo menos sofrendo um gol. Então, essas aí as diquinhas para os palpiteiros e palpiteiras de plantão. Em termos de individualidades, eu já vou falar mais ou menos o que a gente deve ter de time de escalação para esse Real Madrid, mas em termos de individualidades, destacar que o Vinícius Júnior tem no Valência um dos seus principais rivais. É um dos times no qual o Vinícius marcou mais gols desde que chegou ao Real Madrid, são 8 gols marcados em 12 partidas, ou seja, o Vini gosta de balançar as redes contra o Valência. O Mbappé ainda não marcou gol contra o Valência, porque no jogo de ida, do jogo do primeiro turno de La Liga,
Quem marcaram os gols foram Modric e Jude Bellingham. O Bellingham, que recuperou o momento goleador e artilheiro dele, vem de marcar 2 gols nos últimos 2 jogos. E os 3, pode ser que um deles não seja titular, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E o Rodrigo também é um cara importante em partidas no Bernabéu, onde a gente sabe que o Raio gosta de balançar as redes. Sobre time titular para essa partida contra o Valência, primeiro destacar a questão dos goleiros, tá? O Courtois continua com problema muscular, não treinou com o time essa semana. O Ancelotti disse que acredita que ele vai estar à disposição para o jogo contra o Arsenal. Passa a ser a grande dúvida para a partida contra o Arsenal, o goleiro Thibaut Courtois. Vamos ver quais são as condições. Acho que de nenhuma forma o Ancelotti iria arriscar com ele no jogo contra o Valência, ainda mais sendo no Bernabéu, sendo em casa. Então o Courtois, a ideia é ele estar para a partida do Arsenal, mas, como repito, passa a ser a grande dúvida para esse jogo, em termos de Real Madrid, né? O Lunin teve uma pequena sobrecarga muscular, depois do jogo da Copa do Rei, no qual ele não fez uma boa partida, teve uma pequena sobrecarga, mas na prévia do jogo nessa sexta-feira, ele treinou. A gente viu o Lunin treinando com o grupo do Real Madrid. Se o Lunin não estiver bem para jogar o jogo contra o Valência, quem vai jogar vai ser o Fran, que é o terceiro goleiro do Real Madrid. É um jogador muito jovem ainda, que não estreou ainda com a camisa do Real Madrid. E o Ancelotti confirmou na entrevista coletiva que se o Lunin não puder jogar, ele ia fazer testes no treinamento dessa sexta. A gente viu ele treinando, então parece que ele está bem. Mas se o Lunin não puder jogar, o Fran vai fazer sua estreia no gol do Real Madrid. É um dos goleiros da base no qual o Real Madrid tem apostado mais. Tem ali um quê de entendimento de quem vai ser esse goleiro da base, que deve ficar na dinâmica do time principal, e o Fran foi o escolhido, né? Já faz algum tempo que ele é o escolhido, é o terceiro goleiro. Ele só não tá quando às vezes tem alguma partida que ele tem que estar presente e tal, e ele não pode estar entre os terceiros, e o Courtois e o Lunin estão sãos, saudáveis, então ele acaba não entrando. Mas ele tem se estabelecido como terceiro goleiro do Real Madrid, e repito, se o Courtois tá fora do jogo contra o Valência, mas se o Lunin não puder jogar, vamos ter a estreia de Fran, um goleiro que é uma aposta de futuro do Real Madrid. Lucas Vázquez deve ser o lateral direito, já que ele não deve jogar contra o Arsenal. Quem deve jogar ali deve ser o Fede Valverde. A dupla de zaga deve ser Raul Asensio e Rüdiger. O Rüdiger descansou a grande maioria da eliminatória contra a Real Sociedad. O Alaba não foi bem. As principais falhas individuais da defesa do Real Madrid foram do Alaba, então o Alaba volta para o banco, o Rüdiger recupera. Inclusive, nessa sexta-feira, a gente teve a definição da UEFA sobre a punição aos jogadores do Real Madrid depois da comemoração da classificação para o Real Madrid lá no estádio do Atlético de Madrid. Vários estavam julgados, todos eles foram punidos com uma multa e eles têm 1 ano de pena provisória, digamos assim, de que eles vão ficar em observação e eles não podem mais ter nenhum mau comportamento, senão eles tomam um jogo de suspensão. E o Rüdiger era um desses, e era pelos gestos que ele fez, era o que podia tomar uma punição de um jogo, e acabou não tomando multa para todo mundo, e a UEFA vai estar de olho nos jogadores do Real Madrid. Então, Raul Asensio e Rüdiger devem ser a dupla de zaga no jogo contra o Valência e devem repetir na partida contra o Arsenal. Na lateral esquerda, Fran Garcia, que é o único lateral que o Ancelotti tem à disposição. O Mendy, vamos ver se ele consegue recuperar o Mendy e o Ceballos. O Ancelotti está tentando recuperar ambos para o jogo contra o Arsenal. Vamos ver se eles conseguem recuperar, mas o Fran Garcia vai jogar contra o Valência, e se o Mendy não tiver ok, vai jogar contra o Arsenal também. Tchouaméni e Valverde devem ser a dupla de volantes. O Tchouaméni está suspenso do jogo contra o Arsenal. É um problema para o Real Madrid, porque tem sido o meio-campista defensivo que tem sido mais regular nos últimos tempos com o Real Madrid. Então ele deve jogar contra o Valência, já que está fora do jogo contra o Arsenal, e o Valverde, que contra o Arsenal deve ser lateral direito, vai para o meio de campo contra o Valência. Aí a grande dúvida para esse jogo, tirando essa questão do goleiro, que é: Jude Bellingham descansa ou não descansa? A gente teve, no fim de semana passado, no jogo do Campeonato Espanhol, que voltava da data FIFA,
Vinícius e Rodrigo começaram no banco de reservas, depois entraram no segundo tempo. A gente teve no jogo do meio de semana da Copa do Rei, Mbappé começando no banco de reservas e entrando no segundo tempo, ou seja, o Ancelotti está dando descanso para o quarteto. E o Bellingham não entrou nessa rotação ainda, ele foi titular nos 2 jogos. E aí fica a dúvida, e o Ancelotti até reconheceu na entrevista coletiva, de se o Bellingham vai descansar ou não. Ele disse que é um jogador que tem como característica se recuperar muito rápido depois dos jogos, e isso é uma verdade. Físico do Bellingham contribui para isso, e o fato dele ser muito jovem ainda. Mas talvez o Ancelotti deixe o Bellingham no banco e comece o jogo com o Modric, Vinícius, Rodrigo e Kylian Mbappé, os 3 praticamente confirmados no time titular contra o Valência, vão ser os titulares contra o Arsenal se eles estiverem à disposição, e aí fica essa dúvida de se joga Bellingham ou joga Luka Modric no meio de campo. Veremos qual vai ser a decisão do Ancelotti, pode entrar o Brahim também por ali, então aí seria uma decisão do Ancelotti de ver se joga mais com 3 meio-campistas ou se joga com o Brahim, que é o cara que geralmente substitui o Bellingham quando ele não pode jogar ou quando ele não está à disposição. Então fica essa dúvida para saber quem é que vai jogar. O jogo é muito importante porque o Real Madrid tem que somar de 3 em 3 para não ver o Barcelona, que tem somado de 3 em 3, está numa sequência de muitos jogos sem perder e ganhando em La Liga. Se amplia a sua vantagem na liderança da competição, o Real Madrid tem que ganhar principalmente os jogos em casa e vai focar em conseguir essa vitória e, claro, ter os jogadores saudáveis para o jogo contra o Arsenal na terça-feira. O Real Madrid, segunda-feira, já estará na Inglaterra. Já, como sempre, vou trazer vídeo de prévia, trazendo para vocês os destaques das coletivas. E alguns pontos que o Ancelotti falou também na entrevista coletiva. Primeiro, Endrick e Arda Güler. Ele disse que gostou do jogo que o Arda Güler fez no fim de semana no Campeonato Espanhol quando ele foi titular. Gostou da atuação do Endrick contra a Real Sociedad e disse que vão ser jogadores importantes nessa reta final do Real Madrid. Vamos ver qual vai ser a minutagem que eles vão ter agora que não tem Copa do Rei, né? Só tem a final no dia 26 de abril contra o Barcelona. Justamente sobre o Barcelona, o Ancelotti elogiou muito o Barcelona, voltou a falar sobre respeito, mas não quis entrar em avaliar como é que vai ser a final da Copa do Rei, porque ainda falta bastante tempo, mais de 20 dias aí para essa final. E sobre o caso Dani Olmo, dessa questão de que o CSD, que é a entidade do governo que liberou o Dani Olmo e o Pau Victor para jogarem com o Barcelona em função da lei trabalhista da Espanha e tal, porque eles não poderiam ser inscritos pelas regras do fair play financeiro da La Liga. Eles estão jogando porque, né, a justiça considera que dentro das regras de trabalhadores eles têm que estar jogando por isso. Tem toda uma questão aí, mas que isso pode não valer lá pra frente porque o Barcelona não tá cumprindo o fair play de La Liga, já não deveria ter valido. Enfim, continua essa questão aí do fair play. O Ancelotti foi perguntado várias vezes sobre isso, sobre se adultera as competições, esses jogadores estarem à disposição do Barcelona e tal. Ele não quis entrar em nenhum debate em relação a isso e meio que tirou bola fora o tempo inteiro sobre isso. Disse que é mais questões pro clube do que essencialmente para ele, mas debates em relação a essas questões sempre acontecem e as perguntas acabam sendo para o Ancelotti, que é o porta-voz do clube sempre que tem entrevista coletiva. Mais ou menos isso e, claro, aqui no canal o vídeo depois desse jogo, que é bem cedinho nesse sábado, Real Madrid-Valência, até porque o Real Madrid já viaja na segunda-feira de manhã para a Inglaterra e tem que ter o domingo para recuperação. Se vocês estão aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal para ajudar este canal a crescer, deixa aquele like, comentários por aqui e eu volto depois do jogo. Beijo pra vocês.